Olá, alunos do oitavo A e oitavo B, sou o professor Moura e hoje nós vamos desenvolver a atividade prevista para essa semana de 9 de junho de uma forma diferente, tá bom? Eu vou gravar essa videoaula com vocês comentando a atividade que eu acabei de enviar pelo Class, que será postada na próxima terça-feira. E logo após vocês devolverem a atividade para mim, a próxima atividade eu vou preparar em cima, explorando as habilidades e competências nessas atividades. Lembrando que nós estamos desenvolvendo as nossas atividades seguindo a trilha que alguns dos alunos receberam, mas aqueles que não receberam, a atividade ela é enviada também pelo Class, para que todos possam ter acesso às atividades, tá certo? E a atividade dessa semana, ela vai versar sobre operações com números racionais. É a atividade 10 da página 75 aí da trilha de vocês, 75 e 76. A primeira atividade que aparece aí para vocês, atividade 1, diz assim, item A. Qual a representação na forma decimal da adição 7/5 mais 3/10? Tá certo? A gente dividiu aí, para facilitar o entendimento de vocês, o primeiro passo, nós vamos ter que deixar esses denominadores iguais, tá certo? Por quê? Porque eu tenho o denominador de 7/5, o denominador é 5, o denominador de 3/10 é 10. Então, eu preciso procurar uma forma de deixá-los com denominadores iguais. E eu vou conseguir fazer isso se eu multiplico, por exemplo, tanto o numerador quanto o denominador da primeira fração por 2. Porque aí eu terei, olha, 5 vezes 2, 10, está aqui. 7 vezes 2, 14, mais 3/10, aí os denominadores ficaram iguais. Quando os denominadores são iguais, a gente aprendeu, já vimos essa sala de aula aqui, quando os denominadores são iguais, basta conservar o denominador e somar os numeradores. Ou seja, 14 mais 3/10 é igual. 14 com mais 3, 17. 17 décimos. Ok? Bom, em termos fracionários, nós já chegamos ao resultado. O problema é que a situação apresentada para vocês, ela pede o resultado na forma decimal. Então, a gente sabe que 17 sobre 10 ele é a mesma coisa que 17 dividido para 10. Então, para me encontrar na forma decimal, eu preciso efetuar essa divisão, tá certo? Ó, 17 dividido para 10 dá 1, tá certo? Porque 1 vezes 10 é igual a 10. Aí 17 menos 10 é 7. 7, ele é um número que não dá para dividir de forma inteira pelo 10, então eu vou acrescentar um zero, transformo em 70 e vou colocar uma vírgula aqui, tá certo? Então 70 dividido para 10 é igual a 7. E 7 vezes 10, 70, resta zero. Logo, nós acabamos de encontrar o resultado da soma de 7/5 com mais 3/10. Isso na forma decimal é exatamente igual a 1,7. Ok? Atividade B. Qual é o resultado de 18 dividido para 1,5? Eu quero dividir um número inteiro por um número decimal 1,5. 18 dividido para 1,5. Observem que para nós efetuarmos a divisão, eu preciso eliminar essa vírgula e eu vou conseguir eliminar essa vírgula se eu multiplicar cada um desses números por 10, ou seja, aumentar uma casa, tá certo? Então, aquilo que era 1,5, se eu multiplico por 10, ele aumenta uma casa, a vírgula sai entre 1 e o 5 e fica 15, na verdade, tá certo? E o número que era 18, se eu multiplico ele por 10, ele fica 180. Olha, isso aqui quer dizer o seguinte, que se você dividir 18 por 1,5, é a mesma coisa que você dividir 180 por 15. Daí é só proceder com a divisão que nós fazemos quando trabalhamos com números inteiros, ok? 180 dividido para 15, olha, 18 dividido para 15 dá 1, 1 vezes 15 é 15, 18 menos 15 dá 3, eu desço 0, aí ficou 30. 30 dividido para 15 dá 2, 2 vezes 15, 30, resto 0. Daí eu concluo que o resultado da divisão é exatamente igual a 12. Logo, 18 dividido para 1,5 é exatamente igual a 12.
O item C, qual é o resultado da adição de 2/3 mais 1/2? De novo, o mesmo problema da atividade inicial. Olha, eu tenho uma soma de duas frações, porém os seus denominadores são diferentes. Eu disse para vocês que quando os denominadores são diferentes, eu preciso arrumar uma forma de transformar esses denominadores de forma que eles sejam iguais. Se eu multiplico 3 por 2, eu obtenho 6. Se eu multiplico 2 por 3, eu também obtenho 6. E aí os denominadores ficarão iguais. Então a sugestão aqui é o seguinte: você multiplica esse denominador por 2, devo fazer a mesma coisa com o numerador. Esse denominador eu multiplico agora por 3 e devo multiplicar esse também por 3. Agora olha só, 2 vezes 2 está aqui, 3 vezes 2 está aqui, mais 1 vezes 3 e 2 vezes 3. Então vamos aos resultados. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 4 com mais 3, 7. Conservo o denominador, então 7/6. Pronto, encontramos o resultado que nós queríamos. O resultado realmente é 7/6. Aí nós chegamos na questão D. A questão D também trabalha operações com números racionais e ambos, na verdade, é uma subtração, né, de dois números decimais. Observem. Qual é o resultado de 2,3 menos 0,125? Para nós efetuarmos essa subtração, nós precisamos igualar as casas decimais. Observem que o primeiro número, 2,3, ele só tem uma casa decimal. Já o outro que eu irei subtrair, o 0,125, ele tem 1, 2, 3 casas decimais. Eu preciso igualar, por quê? Porque na subtração de números decimais, o décimo tem que ficar debaixo do décimo, o centésimo debaixo do centésimo e o milésimo debaixo do milésimo. Então, como só tem uma casa, eu preciso de mais duas. Então, aquilo que é 2,3 pode ser escrito como 2,300. Olha, observe que eu acrescentei esses 3 zeros e não alterei o resultado. O valor absoluto desse número continua o mesmo. Não importa quantos zeros eu colocar aqui, ele vai continuar tendo o mesmo valor de 2,3. Menos 0,125. Olha, 0, inteiro debaixo de inteiro seria, vírgula debaixo de vírgula, décimo debaixo de décimo, centésimo debaixo de centésimo e milésimo debaixo de milésimo. Agora eu posso efetuar a subtração. 10 menos 5 é 5. Professor, por que 10? Porque aqui 0 não daria para nós subtrairmos o 5. Então nós pegamos um emprestado aqui, tá certo? Ficou 10 menos 5, 5. Aqui era 10, ficou 9. 9 menos 2, 7. Aqui era 3, ficou 2. 2 menos 1, 1. E aqui, 2 menos 0, 2. Logo, o resultado para nós é 2,175. Atividade E para nós, ela diz o seguinte, ó. Quanto é 2/5 de 20? Continua com a mesma ideia de operações com números racionais. E nesse exercício aqui, a gente, é muito comum em atividades que vocês fazem de provas externas, ou até mesmo as provinhas que nós fazemos em sala de aula, é você lançar questões igual a esta. Por quê? Porque aqui a gente quer explorar se o aluno de fato sabe calcular quanto equivale partes de um todo, tá certo? Então, nesse caso, o todo para nós aqui é 20 reais, inclusive, e eu quero descobrir quanto que é 2/5 desses 20 reais. Ó, nós vamos fazer pelo menos duas formas diferentes aqui de resolver, beleza? Olha, primeiro, 2/5 de 20, uma das situações, e você pode sempre usar essa maneira para resolver, quando você quer descobrir partes de um todo, você pode multiplicar o numerador pelo 20 aqui no caso, tá certo? 2 vezes o 20. E o resultado você divide, ó, pelo denominador que é 5. Então, se eu quero 2/5 de 20, eu faço 2 vezes 20 e o resultado eu divido por 15. 2 vezes 20 é 40. 40 dividido para 5 é 8. Então, o resultado de 2/5 de 20 é exatamente igual a 8. Você pode usar uma forma geométrica também, olha só. Fiz um desenho representando o todo, e o todo para nós é 20. Dividi esse todo em 5 partes, porque eu quero 2/5 de 20.
Se assim eu faço, dividindo todo em 5 partes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Cada parte vale 4, ó, porque dá 4, 8, 12, 16 e 20. Se eu quero 2/5, geometricamente eu quero duas partes do todo. Duas partes dá 4 mais 4, que é exatamente igual a 8. Aí nós vamos para o exercício F, atividade F aí também da trilha de vocês. Qual é o resultado de 10/3 dividido para 2? Eu quero dividir uma fração por um número inteiro. Preste atenção, porque é sempre possível você utilizar esta forma para resolver esse tipo de problema, ok? Então vamos lá. 10/3 dividido para 2, num primeiro momento, eu vou escrever esse 2 como sendo uma fração 2 dividido para 1. Por quê? Porque 2 dividido para 1 não dá 2. Então, é a mesma coisa. 10/3 dividido para 2 é a mesma coisa que 10/3 dividido para 2 sobre 1. Uma vez que eu transformei as duas frações em fração, na verdade, porque eu tinha um número inteiro, o 2 era inteiro, agora eu tenho duas frações, eu vou usar a divisão de duas frações. E observem, ó, detalhe, se você esqueceu, relembre aí. Todas as vezes que nós dividimos duas frações, você transforma ela num produto e inverte uma das frações. Você vai inverter, no caso aqui, a segunda, tá certo? Não importa qual que você vai inverter. Invertendo uma vai dar certo. E transforma em um produto. Então, 10/3 dividido para 2 sobre 1 é a mesma coisa que 10/3 vezes 1/2. Tá vendo? Não era 2 sobre 1? Eu transformei em 1 sobre 2. E aí multiplico normalmente. Ó. 10 vezes 1, 10. 3 vezes 2, 6. Então, o resultado fracionário é 10 sobre 6. Por que, professor, está aparecendo o resultado 5/3 aqui? Veja bem, porque esses dois números eu posso simplificar essa fração. Eu posso dividir o 10, por exemplo, por 2 e o 6 também por 2. 10 dividido para 2 é 5, 6 dividido para 2 é igual a 3, portanto, o resultado para nós é exatamente igual a 5/3. Ou ainda, você pode simplesmente, eu não quero dividir 10/3 por 2. Ora, 10/3 dividido por 2, quanto que é 10 dividido para 2? É 5. 5 o quê? 5/3, igualmente ao resultado que nós chegamos anteriormente. Tá certo? Questão G. Nós vamos resolver agora um produto de números racionais e ambos os números são decimais. Eu quero multiplicar, olha. Qual é o resultado da operação 18,406 vezes 0,5? Então, 18,406 vezes 0,5, você vai proceder como se calcula normalmente um produto de números inteiros. E depois, no final, o que vai interferir para nós aí vai ser as casas decimais, porque eu vou precisar contar quantas casas decimais para me descobrir onde colocarei a vírgula. Beleza? Então, vamos lá, olha. 18,406 vezes 0,5, eu faço 5 vezes 6 é 30, 30 vão 3, 5 vezes 0 é 0, com mais 3 é 3, 5 vezes 4 é 20, vai 2, 0 aqui, 5 vezes 8 é 40, com mais 2, 42, vão 4, 5 vezes 1, 5 com mais 4, 9. Beleza, deu 9, 2, 0, 3, 0. Agora eu tenho que resolver o problema da vírgula, olha só. Os dois números decimais, o primeiro tem 1, 2, 3, 3 casas decimais. O segundo tem uma casa decimal. Então a minha resposta vai ter que ter todas essas casas decimais, ou seja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, então tá aqui. O número, o resultado para nós seria 9,2030, ok? E por último, a lição desta semana, atividade H, né? A letra H aí. Qual é o resultado de 10/3 vezes 9/5? Pessoal, multiplicação de fração é a coisa mais simples que tem dentro das operações com os números fracionários. Por quê? Porque você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, tá certo? E aí eu faço 10 vezes 9 é 90, 3 vezes 5 é 15. Bom, em termos de resultado, chegamos. Só que é possível você, no caso, simplificar isso aqui. Eu posso simplificar, por exemplo, por 15, ó, porque 90 divide para 15 dá 6. 15 divide para 15 dá 1. E 6 dividido para 1 é exatamente igual a 6. É o resultado da letra H aí, ok? Pessoal, então você faz o seguinte, olha.
Vejam aí as atividades, estudem, porque a nossa próxima atividade eu vou enviar atividades com as mesmas habilidades exploradas nessas que vocês acabaram de fazer na trilha e vocês farão agora sozinhos, sem a minha ajuda, ok? Um abraço, boa semana para vocês e até a próxima.